Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam tendo uma ótima semana, que se inicia agora. Vamos iniciar mais uma aula de português, falando agora sobre produção textual. Nossa segunda aula da semana, onde vamos falar um pouco, continuar falando sobre os períodos compostos e como eles se aplicam à produção de texto, tá bom? Nós já tivemos a nossa aula de gramática explicando o que são esses períodos compostos, quais são suas funções, quando nós devemos utilizá-los, etc. Tá? Hoje, nós vamos trabalhar um pouco mais com eles, só que agora aplicando um pouco mais na produção de texto, tá bom, gente? Então, vamos utilizar o nosso livro de português, o livro grosso, na página 27. Página 27 do livro grosso de português. Peço que vocês abram aí, página 27 do livro grosso de português. Quando vocês abrem, eu vou colocar o cabeçalho da nossa escola aqui, tá bom? Ok, pessoal? Então, vamos lá. Página 26, livro grosso de português. Estou com o livro aqui. Vou compartilhar com vocês aqui, para aqueles que estão sem seus livros, tá bom? Página 26, deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Bem, pessoal, na página 26, a página 26 a gente já trabalhou. Aqui a gente vai começar na página 27. Página 26 foi essa daqui que a gente viu na aula passada, onde respondemos algumas pequenas perguntas. Quantas orações podemos identificar nesse trecho? O que essas orações nos dizem a respeito do tempo narrativo? Há quantos períodos? Esses períodos são simples ou compostos? As orações que compõem esses períodos têm uma estrutura bastante simples, são curtas e independem sintaticamente uma das outras. Discuta com o professor e com seus colegas em que essas características contribuem para a narrativa, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, quantas orações podemos identificar nesse trecho? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4. Temos 4 orações presentes aí, 4 verbos que também estão sendo conjugados pelo mesmo sujeito. Segundo, o que essas orações nos dizem a respeito do tempo narrativo? Elas estão no passado, estão descrevendo uma situação. São parágrafos descritivos, estão descrevendo a situação que aconteceu aí. Bom, a gente tem alguns tipos de parágrafos. Parágrafos de conteúdo, parágrafos de descrição, parágrafos narrativos, parágrafos explicativos e parágrafos argumentativos. Há quantos períodos? Quantos períodos nós temos aí? Vamos lá. A mulher permaneceu sentada no tamborete, observou 1, 2, 3 e 4 períodos também nós temos aí para essa oração, tá bom? Esses períodos são simples ou compostos. Temos aí, no caso, temos 2 períodos, na verdade, tá? A mulher permaneceu sentada no trombete, observou por um momento a agulha, depois ele teve e reapareceu. Pronto. A gente tem aí 2 períodos, né? 2 períodos. Esse primeiro aqui e esse segundo. Esse quinto a gente não vai responder agora.
tá? A gente não vai responder agora, porque isso aí vai ser trabalhado em sala de aula. Pronto. No conto de Wander Piroli, orações como essas ajudam o narrador a tornar o conto mais dinâmico e cativante, justamente pela sua simplicidade. Do ponto de vista estritamente sintático, essas orações são independentes. Observe que elas se coordenam lado a lado, isto é, organizam-se de forma metódica, estruturada. Isso fica bastante claro no primeiro período, onde a gente tem a mulher permaneceu sentada no tamborete e observou por um momento vendedor da folha, depois deteve a vista, etc. Pronto. Observe que esse período ele é composto, ou seja, formado por 3 orações que se coordenam, o que nos leva à noção de período composto por coordenação. Quando dizemos que as orações coordenadas se apresentam independentemente sintáticas uma das outras, isso se deve ao fato de elas não funcionarem como sintagmas. Vou explicar isso para vocês. Como sintagmas de oração. Ou seja, para uma oração ser classificada como coordenada, ela não poderá funcionar como sujeito, objeto direto, complemento nominal e etc., que seja de outra oração. Assim, a gente vai analisar os detalhes aqui, tá? Vejam, pessoal, quando a gente fala que ela não pode agir como um sintagma, é que ela não pode ser objeto de outro verbo. Precisam ser orações independentes, elas não podem estar ligadas a outros verbos, tá bom? Pronto, vamos continuar aqui agora na página 27. Temos aqui os exemplos. Nós já damos, né? Primeira oração. A primeira oração é essa daqui, né? A mulher permaneceu sentada no tamborete. Primeira oração. Segunda, observou por um momento o vendedor de agulhas. E temos a terceira, depois deteve a vista na foto de Getúlio Vargas. Bom, então temos aí 3 orações, tá? Compondo um período composto por coordenação, tá? Pronto. O uso das orações coordenadas, como de qualquer outro recurso da língua, está estritamente ligado às nossas intenções comunicativas. No trecho analisado, observe que Wander Piroli deu dinamismo à narrativa com a ajuda dessas orações, que expressaram bem a sequência de ações e, portanto, a passagem do tempo narrativo. Embora independentes sintaticamente, as orações coordenadas podem se relacionar expressando relações semânticas, isto é, relações de sentido. Essas são expressas no texto por meio de conjunções. Ou seja, pessoal, as orações coordenadas, elas são juntas por conjunções. Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Vou apresentar esse slide aqui. Através desse slide fica mais fácil para vocês conseguirem entender, tá bom? Deixa eu compartilhar. Pronto. Tem um slide aqui sobre orações, períodos compostos. Para ajudar vocês aí que estão tendo dificuldade em conseguir entender o que são esses períodos compostos, tá? Primeiro, o que são períodos? Simples ou compostos? O que são períodos? Os períodos, pessoal, eles têm a mesma estrutura que uma oração. Tem lá um sujeito e tem o predicado, tá bom? Eles podem ser usados para compor uma sentença, ok? Próximo. Divisão dos períodos. Período simples, ele é composto por apenas uma oração. Ou seja, os períodos, pessoal, eles são divididos em períodos simples e períodos compostos. Simples são aqueles que têm apenas uma oração. Tem apenas um verbo ali sendo conjugado. Ele comprou uma passagem. Tem apenas um verbo aí, o verbo comprar. Ele comprou um predicado, tá bom? Agora a gente vai para o segundo, que são os períodos compostos, tá? São aqueles que são compostos por duas ou mais de duas orações. Por exemplo, ele comprou uma passagem e viajou ao México. Então, aqui a gente tem um período composto, onde a gente tem 2 verbos, ó, comprou e viajou. Ou seja, um período composto. Temos 2 verbos aí referindo-se ao mesmo sujeito. Tá bom? Pronto. Os períodos podem ser compostos por coordenação
ou subordinação. O que é que isso quer dizer, professor? Os períodos, pessoal, da sua divisão de compostos, eles podem ser divididos em coordenados ou subordinados. Períodos compostos por coordenação e períodos compostos por subordinação, tá bom? Os períodos compostos por coordenação são aqueles que possuem a oração principal, né, que é a oração independente, e possuem também uma outra oração coordenada, ou seja, possuem dois verbos coordenados, como, por exemplo, ele comprou uma viagem e viajou ao México, tá? Já os períodos compostos por subordinação são aqueles que possuem uma oração independente ou uma oração e outra subordinada. Tem que ter oração independente, tem que ter oração subordinada. Por exemplo, ele comprou uma passagem porque queria ir ao México. Então, a gente tem aí um exemplo de período composto, tá bom? Um período composto por coordenação, beleza? Por subordinação, perdão, aqui. Aqui a gente tem a oração subordinada, porque queria ir ao México. Bom, agora a gente volta para o nosso livro. Pronto. Estamos aqui de volta no nosso livro e agora vamos continuar a explicação, tá? Pronto. O uso das orações coordenadas, como de qualquer outro recurso da língua, está estritamente ligado às nossas intenções comunicativas. Isso aqui a gente já viu, né? Pronto. O homem tirou uma nota do bolso e dentro do paletó e estendeu-a para a mulher. Estruturalmente, esse período é composto por duas orações coordenadas. Como você certamente percebeu, entre essas orações já há uma relação semântica de adição, que é a preposição, a conjunção e, tá bom? Pois uma ação se somou à outra. Essa relação é expressa pela conjunção e, que funciona, portanto, como uma conjunção coordenativa aditiva. Então, a gente tem várias formas, pessoal, de formarmos orações, períodos compostos por coordenação ou subordinação. A gente tem várias formas de formar orações coordenadas. Uma dessas formas, pessoal, é utilizando as conjunções, tá bom? Por exemplo, a conjunção e, que é usada como uma conjunção de adição, tá? Pronto. A presença ou ausência da conjunção permitem a classificação das orações coordenadas em dois grandes tipos. Então, as orações coordenadas, se elas vierem com conjunção, elas são chamadas de sindéticas. Se vierem sem conjunção, são chamadas de assindéticas, tá bom? Então, um exemplo, isso aqui, ó, seria uma oração coordenada sindética ou assindética. Isso, muito bem, pessoal. Aqui é um exemplo de uma oração coordenada sindética, porque ela possui a conjunção aqui, ó, e. Então, é uma oração que tem a presença da conjunção. Então, é uma oração assindética, tá bom? Muito bem. Vamos lá, continuando. Aí temos aqui outro exemplo, ó. O homem tirou a nota do bolso dentro do paletó e estendeu-a para a mulher. Ó, oração coordenada assindética. Assindética, que ela não tem conjunção. E agora, ó, e estendeu-a para a mulher. Então, aqui a gente tem uma oração coordenada sindética aditiva. Por que aditiva, professor? Porque esse i aí, ele tem um valor de adição. Ele adiciona alguma coisa à frase. Tá? Ele coloca um acréscimo, tá bom? Pronto. Aqui a gente tem, ó, aditivas expressam ideia de adição, conjunções aditivas mais comuns. E, nem, não, só, mas também.
etc. Pronto. Aqui a gente vai falar mais um pouquinho ainda sobre isso, sobre as classificações, tá? Ele era especialista em colorir retrato e fazia caricatura em 5 minutos. Oração coordenada sintética aditiva, período composto por coordenação, tá bom? Adversativas expressam ideias contrárias, adversas ao que se espera da oração anterior. Conjunções adversativas mais comuns, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, são essas as conjunções, pessoal, que indicam uma ideia contrária a algo, tá bom? Uma ideia de discordância, beleza? A mais comum é o mais sem o i, beleza? Pronto. Maria foi visitar Zé, mas ele não pôde ficar muito tempo com ela. Oração coordenada sintética adversativa. Conclusiva é aquela que indica uma conclusão de algo, tá bom? Exprime uma conclusão. Conjunções conclusivas são mais comuns. Portanto, logo, por isso, por conseguinte, pois, etc. Tá? Então, ele conhecia o assunto, portanto, não tinha motivo para ficar nervosa. Tá bom? Ela conhecia o assunto, portanto, não tinha motivo para ficar nervosa. Esse, portanto, aí é uma conjunção conclusiva. Conjunções alternativas. A conjunção expressa uma alternativa. Nesse caso, normalmente é repetida, o que indica uma alternância entre duas orações. Conjunções alternativas mais comuns. Ou, ora, já, quer, nem. Na maioria das vezes elas vêm juntas, tá bom? Como vocês estão vendo aí. São conjuntos de conjunções, beleza? Aí a gente tem um exemplo aqui, ó. Ela ora olhava para um canto, ora olhava para o outro. Oração coordenada sintética alternativa. Temos agora a explicativa, né, que exprime uma explicação, uma justificativa. As mais comuns são porque, que e pois. Exemplo: senta aqui que você deve estar cansado. É a mesma coisa que dizer senta aqui que você deve estar cansado. Bom, é uma conjunção explicativa, beleza? Pronto. Agora que vocês entenderam, pessoal, essa questão de oração coordenada, oração isso e aquilo, a gente vai falar um pouco agora sobre a questão da produção textual. Como é que vocês vão aplicar isso na produção de textos de vocês? Como é que vocês podem aplicar isso de forma eficaz? Vamos fazer a atividade agora da página 29, tá bom? Vamos lá. Primeiro, leia o parágrafo a seguir, retirado do conto Trabalhadores do Brasil. A mulher sentada e o homem em pé conservaram-se silenciosos durante um breve e ao mesmo tempo longo momento. Ora, olhando um para o outro, ora, cada um olhando as pessoas agora espalhadas, no abrigo ou não, olhando coisa nenhuma. Letra A. Nesse trecho, o tempo em que se passa a cena é descrito sob dois pontos de vista opostos. Essa oposição está representada por quais palavras? Bom, nesse trecho, o tempo em que se passa a cena é descrito sob dois pontos de vista opostos. Essa posição está representada por quais palavras? Vou dar 1 minuto para vocês responderem, tá bom?
Ok, pessoal? Conseguiram responder? Qual é a resposta aí? Quais são dois pontos de vista opostos? Quais palavras representam esses pontos de vista opostos? Ó, a mulher sentada e o homem em pé conservaram-se silenciosos durante o breve e ao mesmo tempo longo momento. Ó, breve e ao mesmo tempo longo. Não tem como, tá? Não tem como. Como é que é breve também é longo ao mesmo tempo. Então, esse é o parágrafo, é a parte do parágrafo aí que indica. Deixa eu colocar aqui. Que indica oposição, breve e longo ao mesmo tempo. Então, a resposta aqui seria breve e longo. Beleza, vamos lá, letra B. Qual é a relação de sentido estabelecida pelas palavras destacadas? Qual é a relação de sentido Qual é a relação de sentido estabelecida pelas palavras destacadas? Lembra que a gente estudou agora as conjunções? Qual é o valor dessas conjunções? Valor de alternativa. Então, é um sentido de alternativa, tá bom? Alternância. Alternativa. Está indicando alternativas, tá bom? Pronto. Vamos agora para o segundo. O ponto social se caracteriza por representar determinados grupos da sociedade, destacando-lhes uma característica marcante. Assim, os personagens geralmente são meninos de rua, trabalhadores rurais sem terra, desabrigados, vítimas de preconceitos e etc. O que confere a esse gênero a função de denunciar a realidade desses grupos com um olhar crítico. O autor mergulha nessa realidade e a transforma em ficção, de tal forma que não é possível para o leitor dissociar o real da ficção. No conto Trabalhadores do Brasil, por exemplo, a denúncia acerca das condições de vida dos trabalhadores é feita no conto a partir da representação do modo de vida, do comportamento, da aparência, etc., de Maria e Zé. A maneira como eles são representados nos permite concluir que eles viviam uma vida muito dura, com dificuldades financeiras, tristezas, preocupações, privações e etc. Essa representação pode ser percebida, por exemplo, no diálogo dos personagens. Tendo em vista o que estudamos sobre a coordenação das orações, responda às questões a seguir. Letra A, a fala dos personagens é marcada por períodos simples ou compostos? A fala dos personagens é marcada por períodos simples ou períodos compostos? A fala dos personagens é marcada por períodos simples, tá? Temos apenas aí períodos simples. Vamos ler de novo para a gente poder confirmar, tá? Períodos simples, tá bom? Vamos lá, letra B. Reflita e opine de que maneira a estruturação das falas dos personagens contribui para a sua caracterização. Essa daí é um pouco pessoal, né? De que forma a fala dos personagens contribui para a caracterização deles? De que forma? Bem, gente, a gente percebe pouca intimidade entre os personagens, devido aos períodos simples, né? Não utilizaram períodos compostos, e sim períodos simples, para talvez indicar aí que eles não tinham muita liberdade nas palavras, eram um pouco mais tímidos, o que fazia com que eles ficassem ali um pouco meio que desconfortáveis em falar, em se comunicar, em se expressar de forma apropriada. Tá bom, gente? Então, vocês estão percebendo aí a utilização desses assuntos gramaticais no nosso meio de produção textual. Como eles podem influenciar e como eles são importantes e que nós saibamos utilizá-los cada um corretamente, tá bom? Então, gente, ó, foi o seguinte, vou passar uma atividade para vocês. Nessa atividade, vocês vão ter que realizar algumas pesquisas, tá bom? Vocês vão realizar algumas pesquisas justamente sobre essas
conjunções, tá bom? Que a gente acabou, que eu acabei de apresentar para vocês aí. A gente falou sobre conjunções adversativas, conjunções coordenadas de alternância, conjunções acidéticas, etc. Tá? Então, vocês vão fazer uma pesquisa e vocês vão mandar para mim, tá bom? Vou mandar para mim através do Clezé. Tá? Vocês vão realizar uma pesquisa sobre a função semântica das conjunções. Vou colocar aqui. Pronto, pessoal. Essa vai ser a pesquisa de vocês. Vocês vão me entregar na próxima aula, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre os valores semânticos das conjunções. Podem colocar que vocês vão encontrar, tá bom? No livro de vocês, ele já cita algumas conjunções, tá? Vocês vão pesquisar essas conjunções, colocar no caderno de vocês, depois vocês vão mandar para mim através do Clezé, tá? Hoje eu vou terminar de responder o restante das questões que tem a ver também já para ajudar vocês, porque pelo que eu estou vendo aqui, essas questões elas vão ajudar vocês nessa pesquisa, tá bom? Essa questão da relação semântica. Então eu vou terminar de responder para vocês, eu ia deixar para vocês responderem, mas eu vou ajudar vocês aqui, já para que vocês não tenham dúvida ao realizarem essa pesquisa. Eu vou deixar apenas uma questão em casa para vocês, tá bom? Além dessa pesquisa aqui, que já passei, vocês também vão responder a quarta questão da página 31. Mais quarta questão da página 31, tá bom? A pesquisa e a quarta questão dessa página aqui. Essa pesquisa e a quarta questão, tá bom? Eu vou responder a segunda e a terceira, tá bom? Vamos lá para a terceira pergunta. Um conto social muito conhecido é Meg e Foguete, de Sérgio Caparelli. Nesse conto, Fátima, a personagem central, pertence a um grupo social de pouca escolaridade, mas desde cedo é familiarizada com questões ligadas ao trabalho. Leia abaixo um trecho desse conto e, em seguida, responda as questões propostas. Esses 13 anos deram a Fátima 2 olhos vivazes, uma cor de ferrugem e uma certa perplexidade diante do mundo. Ignora o que seja fração, conjuntos a capital de Pernambuco. Estado sólido, líquido e gasoso. Mas sabe e discute o que é hora extra, carteira de trabalho. Letra A. Como vimos, os contos sociais tratam de temas bastante específicos e sempre funcionam como meio de denúncia e de justiça.
Qual é a denúncia social contida nesse trecho do ponto Meg Foguete? Tá? A questão aí, pessoal, esse texto aí, ele trata sobre a questão da escolaridade e o mundo do trabalho, ou seja, a diferença entre a escolaridade e o mundo do trabalho. Aquela pessoa que não conhece o conceito de escola e tal, mas conhece o mundo do trabalho, tá bom? Ou seja, ela possivelmente tenha sido uma menina que nasceu, foi criada ali sendo explorada. Por isso, ela tem conhecimento do trabalho, do mundo do trabalho, mas não tem conhecimento do mundo educacional, tá bom? O que não poderia ser assim, né? Porque o certo é que a menina primeiro passa pela escola para depois conhecer a questão do trabalho. No caso dela foi o contrário, ela conheceu primeiro o trabalho para depois, quem sabe, conhecer a escola. Tá? Então, essa é a reflexão que ele faz, tá bom? Vamos lá. Letra B. Qual é a relação de sentido expressa pela palavra mais? A relação de sentido é uma relação de oposição à diversidade, tá bom? Letra B. Letra C. Por que essa relação semântica se estabelece? Porque nesse caso aí, como ela tem 13 anos, a gente espera que ela frequente a escola, né? Mas na verdade ela está trabalhando. Então é uma oposição, é algo que foge do nosso padrão, tá bom? Letra D. Utilizando uma linguagem metafórica, o narrador afirma que os anos deram a Fátima 2 olhos vivados. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, pessoal, que ela ficou mais esperta. Ela criou uma visão que as pessoas normalmente não desenvolvem tão cedo, tá bom? Mas devido à sua experiência de vida, ela conseguiu desenvolver mais rápido, tá? Letra E, o que causou esses olhos vivados? A passagem dos anos, né? O amadurecimento precoce. Pelo fato de ela ter amadurecido precocemente, ela desenvolveu essa visão mais rapidamente, tá bom? Então, pronto, respondidos. Vocês vão responder agora apenas a quarta questão que se encontra na página 31, tá bom? Pronto. Respondam a quarta questão, todas aí, tá? Letra A, B, C, D, etc, tá bom? Então, ó, pessoal, por hoje a gente finaliza aqui. Beleza? Eu espero que vocês tenham compreendido tudo, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me consultar no WhatsApp, sabe que eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá bom, gente? Então, fico por aqui hoje, vejo vocês na nossa próxima aula, que será de gêneros textuais, tá bom, gente? Um abraço para vocês, Deus abençoe todos vocês, fiquem em casa para que possamos voltar ao normal o mais rápido possível, tá bom, gente? Até a próxima, pessoal. Tchau.